Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, continue nos abençoando e nos amparando. Hoje nós estamos aqui novamente, né? Nós vamos fazer estudar o capítulo 16, Parábola dos Talentos, né? E pedir aos meus irmãos, né, para colocar a aguinha para ir para beber, né, para fruir enquanto nós estivermos aqui conversando, né? Mas primeiro quero pedir que ao chegar aí, né, meus irmãos, junto de vocês, que vocês estejam bem, tranquilos, né? Hoje aqui é segunda-feira, né? Nós estamos gravando hoje, é segunda-feira. Que Jesus abençoe vocês, que vocês tiveram um ótimo fim de semana, tranquilo, né? E sem grandes problemas. Mas olha, meus irmãos, se tiverem, porque a gente não pode evitar, seja lá o que for que acontecer, mas eu quero que meus irmãos, em nome de Jesus, em nome dos benfeitores amigos, que vocês se sintam bem, tranquilos e amparados por Jesus, amparados principalmente pela equipe espiritual que Jesus tem e que te envia para que você consiga resolver o seu problema, a sua dificuldade. Se você estiver doente, né, que você fique bem, que você melhore, que você busque seu equilíbrio, mas que principalmente que nós confiamos no nosso Pai. Principalmente para confiarmos no nosso Pai. Mais do que nunca na vida precisamos ter confiança. As dificuldades, os sofrimentos estão aí e são muitos, meus irmãos, e de tudo quanto é jeito. Só precisamos confiar para que Ele possa desenvolver em nós o equilíbrio da fé e que essa fé seja cada vez mais forte, né? E o que o Evangelho de Jesus vem trazer para nós, segundo o Espiritismo, meus irmãos, é que nos oriente, nos esclareçam o nosso caminho, para que a gente tenha mais do que nunca, compreensão, entendimento, porque das coisas que estão aqui na Terra, que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui em nome de Deus e nós estamos aqui por Ele, né? Ele nos criou e nos está dando a oportunidade de desenvolver essa evolução em nós. Então, essa evolução que Ele quer que nós obtenhamos, Ele está dando a oportunidade, através do esclarecimento do Evangelho, para que a gente não erre tanto, né? Não busque caminhos errados ou caminhos difíceis para a gente caminhar, para a gente caminhe com mais tranquilidade, em caminhos mais retos, mais que sejam estreitos, né? Porque a gente sabe que o caminho de Jesus tem que ter já tem que ter da nossa parte um cuidado para a gente não desobstruir, né? Ou obstruir com o mal, pelo contrário, para a gente continuar no caminho do bem. E ao permanecer no caminho do bem, que venham cada vez mais fontes, mais limpas, para que a gente fique cada vez mais e mais esclarecidos. É esse que é o o caminho que Jesus quer que nós conhecemos do Espiritismo, né? Do entendimento, do esclarecimento, da evolução espiritual. Então vamos lá, né? Parábolas dos talentos. O Senhor que age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens, depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro,
e a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebeu 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas receberá um cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas, dizendo: eu me perdi de novo, como sempre, né? Então, além desse, passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e chamou as contas. Veio e receberá 5 talentos e lhe apresentou outros 5. Veio e dizendo: Senhor, entregou-me 5 talentos. Aqui estão. Além desses mais 5 que ganhei. Respondeu o amo: servidor bom e fiel, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiarei-te em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que receberá 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses 2 outros que ganhei. O homem lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiarei-te em muitas outras. Compartilha na alegria do teu senhor. Veio em seguida que recebeu apenas 1 talento. E disse: Senhor, seis que é homem severo, que ceifas aonde não semeastes, e colheis onde não pusestes. Por isso, como te temias, escondi o teu talento na terra, e aqui os tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tira-lhe, pois, o talento que está com ele, e dê no que tem 10 talentos, porque dar-se-á todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, atirar-lhe-á mesmo o que pareça, tira-lhe mesmo o que pareça ter, e que esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Aí está, meus irmãos, a parábola dos talentos. E o que nós podemos tirar de providencial, né, nesses ensinamentos de Jesus? Nós sabemos, meus irmãos, que todos que nascemos na terra, todos nós não nascemos de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus sempre teve a bondade, a misericórdia de nos assistir em cada nascimento. E mesmo que a gente pareça não ter nada, né? Porque a gente diz, olha, a gente nasce nu.
e vai morrer nu, né? A gente nada traz aqui da terra e nada vamos levar da terra. Engano de quem pensa assim, meus irmãos. Porque olha só o que a parábola fala, né? Aqueles que ganham vários talentos, né? 5 talentos, o que ele faz com esses talentos? Ele tem um talento extraordinário em negociar. Então ele usa esse talento que tem e ganhou mais outros tanto, né? E dobrou aquela quantidade em que lhe foi confiado, porque ele sabia que ele teria que restituir aqueles 5 talentos assim que ele estivesse junto do seu Senhor. Então, o que ele fez? Não, o talento que eu tenho para conseguir ganhar, com certeza ele ganhou outros tantos, né, meus irmãos? Mas ele ganhou aquilo que foi necessário a ele, né, a sua existência, e conseguiu dobrar esses talentos, né? Tendo a oportunidade de restituir aquele dobro ao seu Senhor. Então, veio outro que ganhou menos a mesma coisa. Mas e aquele outro que ganhou um só, meus irmãos, que foi chamado de mau servidor e de servidor preguiçoso? Por que ele esconde o talento? Qual o medo dele? Ou realmente ele era desanimado e não quis fazer nada com o que ele ganhou, com aquela oportunidade que ele teve? Isso tira para nós as oportunidades que muitos de nós estamos tendo na Terra, e há muitos e muitos anos, em várias e várias oportunidades estamos tendo e recebendo. Quando a gente fala que nasce nu, meus irmãos, realmente, nós nascemos assim completamente nus, mas não significa que nada recebemos. Olha só a bondade de Deus. Temos um pai e uma mãe para que nos abençoa e nos protegesse até quando pudéssemos nos vestir, nos alimentar, até quando nós nos pudéssemos também fazer por nós mesmos, né? Então, quando nós podemos fazer por nós mesmos, aí é que tá. Para por aí os talentos que Deus deu? Não, meus irmãos, não para. Por quê? Porque Deus nos dá oportunidades imensas e nos dá, assim, condições para que a gente possa conseguir ganhar e receber e movimentar a nossa existência aqui no mundo. Olha, muitos Deus dá o dom da voz, né, para que cante, para que fale, né? Porque tem gente que fala maravilhas, faz até palestras que valem muito dinheiro, né? Quer dizer, ele usa a sua inteligência, mas primeiro ele trabalha essa inteligência para que possa ser cobrada. Ele estuda, né? Ele faz a sua faculdade, ou seja, ele está trabalhando com as oportunidades que Deus deu a ele. Então, ele vai trabalhando cada vez mais e movimentando essas oportunidades. Então, essa oportunidade, através do seu raciocínio, do seu crescimento aqui na Terra, da sua evolução, ele vai melhorando os seus talentos espirituais e morais. Quer dizer, ele vai recebendo cada vez mais virtudes e com ela ele pode transformar, ajudar a transformar, olha só, meus irmãos, ajudar a transformar a terra em um lugar melhor.
com suas palestras, com seus ensinamentos, com seus crescimentos, com seu crescimento. Esse é um servidor bom. Mas a gente não está falando do orador evangélico, não. Isso é outro talento, é outra forma que nós estamos lidando aqui nesse momento, meus irmãos. Nós estamos lidando com os talentos que Deus nos deu, certo? Muitas vezes o talento em que nós recebemos como orador evangélico, isso é uma mediunidade, isso é um outro talento que nós também estamos recebendo extra do nosso Pai, para que nós possamos também movimentar no nosso crescimento, na nossa evolução como espírito, né? Porque a mediunidade tem que servir para isso, para crescer, para evoluir e para ajudar os outros a evoluírem também. Porque se essa mediunidade nada servir, também será de um servidor preguiçoso, que lhe será cobrado. Por isso que muitas pessoas acabam, meus irmãos, Deus que nos livre e guarde, em sanatórios. Por quê? Porque sabiam muito, tinha muito a ensinar, tinha muito a passar para os seus irmãos em talento, né? Em crescimento moral, em crescimento espiritual. E o que ele fez? Ele não fez. Ele preferiu servir ao mundo, servir as coisas do mundo, né? As coisas que só o dinheiro realmente poderia movimentar. Aí é claro, quando ele desencarna aqui na Terra, o dinheiro que ele movimentou vai ficar. Mas ele ganhou alguma coisa com isso? Nada. Então, ele não vai levar nada. Então, quando ele chega no plano espiritual, ele chega vazio de ideias, de pensamento, de crescimento intelectual, espiritual e moral, porque não aprendeu nada, ele não cresceu, ele não evoluiu, não fez nada, e não ajudou ninguém também a crescer. E com isso, meus caros irmãos, ele não conseguiu nem agradecer a oportunidade dos pais terem lhe servido até que eles pudessem ter condições de lhe servir sozinho, né? Se alimentar do seu próprio sacrifício, do seu próprio trabalho, porque o trabalho é um talento que Deus dá para todos, que é para que todos possam trabalhar, todos possam crescer e evoluir da mesma forma. Só que alguns conseguem intelectualmente ganhar mais dinheiro, outros menos, mas só que todos têm outros dons para desenvolverem, né? Porque nem todo mundo está aqui na Terra para ganhar dinheiro, não, meus irmãos. Portanto, que tem profissões que são muito importante para as pessoas que estão aí desobstruindo caminhos através dessas profissões, que são felizes porque estão fazendo aquilo que gosta, aquilo que talvez lá no plano espiritual teve a oportunidade de escolher aquele caminho e estão seguindo esse caminho de coração, então estão fazendo aquilo que gosta, aquilo que lhe faz feliz, mas que não lhe dá dinheiro nenhum. Mas quantos estão aí, meus irmãos, ganhando dinheiro e não são felizes? Entenderam como que funcionam as coisas? Então, vamos ser aquele talento, aquelas pessoas, meus irmãos, aqueles servos fiéis, que agradecemos a oportunidade de estar aqui no campo físico, né? Agradecer aos nossos pais pelas oportunidades que nos deu, porque eles não são obrigados, não. Deus escolhe-os como pai, nem todo mundo são escolhidos como pais. Nem todos, né? Também é uma dádiva divina, uma oportunidade divina, que a seu tempo todas as mulheres vão ter.
e todos os homens vão ser pai, mas eles precisam também aprender a ajudar os outros a crescer. Talvez em outras oportunidades, o que eles fizeram? Desencaminharam outras crianças, outras pessoas do seu caminho reto e não deixaram com que essas pessoas seguissem o caminho que Deus tinha providenciado. Então, como que eles quitam com Deus a sua conta? Eles pedem para vir sem os filhos, mas pede a oportunidade de encaminhar aqueles que já estão aqui, que são filhos de outros. Por isso que a gente vê creche, que é aquele mundo de crianças, orfanatos, que é aquele mundo de crianças. A gente vê freira, né? Cuidando daquele mundo de criança. A gente vê mães que não foram mães, mas que são mães de tantos em orfanatos pequenos de 10, 15 crianças que estão ali se alimentando, estudando, vestindo, se beneficiando daquele amor daquela mãe que está dando a oportunidade para aqueles filhos, filhos que não são seus, que são filhos emprestados, mas são filhos seus, porque Deus a seu turno lhe deu, né? Para que possam também desenvolver o seu campo materno. Então, são empréstimos? São. Mas o que nós estamos fazendo desse empréstimo? Estamos usando esse empréstimo como sendo para ajudar o nosso próximo? Para fazer aquilo que Deus serve-se de nós, para que a gente possa estar trabalhando, meus irmãos? Então, a parábola dos talentos vem nos ensinar sobre isso, vem nos mostrar sobre isso. É as oportunidades que temos e que não usamos, né? São oportunidades raras, muitas vezes, de termos muito dinheiro. E muitas vezes, às vezes a gente pensa assim, ué, mas e aquela história de quem tem muito dinheiro, né? Aquele que trabalhou e recebeu um tanto e ficou rico com aquele dinheiro. Meus irmãos, pensem bem. Me perdoem que eu tô com um pouco gripada, e aí eu fico rouca, garganta assim, esquisita. Me perdoe. Mas, meus irmãos, pensa bem. Será que Deus está falando exatamente disso? Que é aquele que caminha. Como é que é? Eu não lembro muito bem. Eu sou um pouco ruim, meus irmãos, em parábolas. Eu não guardo muito na minha cabeça, não vai muito para esse canto, então eu não gosto muito assim de estar falando sobre isso, assim, de formulando histórias, né? Porque eu não sei desenvolver muito bem nesse campo, mas não importa, eu sei falar aquilo que Deus quer que eu fale. Então, eu estou tentando e Ele me ajuda a desenvolver. Então, é o seguinte, todos temos oportunidades no mundo, os ricos com dinheiro, aqueles que não têm dinheiro algum. O que tem dinheiro, meus irmãos, tem tanta oportunidade quanto o pobre. Aquele que tem dinheiro, muitas vezes, às vezes é muito mais pesado, muito mais penoso para ele, porque ele ter que lidar com aquela riqueza e o medo de perder, né? O medo de não ter aquilo por fim da vida, né? Porque aqui é assim, a gente precisa desenvolver, mas trabalhar para guardar um outro tanto, porque o final da vida vai vir, vai nos pegar e não é de surpresa, porque nós sabemos que todos nós, o destino de cada um de nós é ficar idoso, é ficar velho. Então, Magui, tem um gás aceso aí, sem fogo. Então, meus irmãos, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? A gente vai providenciar o nosso futuro
A gente tem medo, né, de perder tudo e no fim não ganhar nada. É assim que está na cabeça do ser humano. Mas não é não. Vamos trabalhando do jeito que você pode, tá? Se Deus te providenciou até agora, Ele vai te providenciar até o fim. Se não for com o dinheiro, se você não tiver aquele tanto que você tem hoje, não vai te fazer falta amanhã, não. Porque teria que ser assim o seu fim, Deus estaria ali te providenciando e te amparando da mesma forma. E com certeza do jeito que precisava. Porque muitos de nós gastamos aquilo que não temos e vamos ter que passar por certas etapas de nossa vida sem o dinheiro. Por isso que pode acontecer. Por quê? Porque em outras circunstâncias usamos e abusamos daquele dinheiro. Ou tivemos oportunidade de ajudar aquelas pessoas idosas e, em vez de ajudar, o que fizemos? Escarnecemos aquelas pessoas sem impunidade nenhuma, sem achar que vamos ser impunes também, ou que mais tarde não vamos passar pelas mesmas circunstâncias. Então, de qualquer forma, Deus é nosso Pai, Deus é o nosso Criador, Ele sabe de tudo que nós temos necessidade, meus irmãos. Não vamos preocupar, ou seja, antigamente o povo falava assim, não vamos meter as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, não sei, um negócio assim, não sou boa, igual falei. Mas não vamos meter os pés pelas mãos, não. Seja o que tiver que ser hoje, amanhã ou depois, vamos fazer a nossa parte. Aquilo que Deus está te dando a oportunidade, o caminho que Deus está te dando de seguir. Aproveita. Se Deus está te dando a oportunidade, se você tem dinheiro, meus irmãos, você quer trabalhar com o dinheiro que tem, nunca se sinta que está gastando demais se for para ajudar o seu próximo, não. Se você está ajudando um idoso, continua a ajudar o idoso. Se está ajudando os pobres, continua ajudando os pobres. Ajude, faça o que tiver no seu alcance para ajudar qualquer pessoa que seja. O rico ajudando outro rico, que problema tem nisso? Não tem problema nenhum. Que muitas vezes a ajuda que nós damos uns para os outros, às vezes não é material, mas é espiritual, às vezes é moral. Então, às vezes, o que nós temos que trabalhar em nós, aquilo que nós temos que ajudar no nosso próximo, é moral, é espiritual. E, às vezes, a oportunidade que não é de dinheiro, e sim de fazer alguma coisa, de estar ali próximo para fazer alguma coisa. Nossos pais, por exemplo, meus irmãos, agradecer a bondade, a misericórdia divina enquanto eles estão a caminho conosco. Porque se nós estamos ficando mais idosos, nossos pais ainda estão mais ainda que nós, porque viveram antes de nós, nasceram antes de nós muito mais tempo. Então, eles estão cansados e nós precisamos fazer a nossa parte. Porque nós trocamos de lugares com eles. Enquanto estamos firmes e fortes, eles vão ficando cada vez mais fracos e incapazes, coitados, e necessitados daqueles que auxiliam em tudo. Então, seremos troca de lugares, porque quando nós éramos incapazes, eles é que estavam lá cuidando de nós. Então, Deus não erra, não, meus irmãos. Deus faz as coisas certas. E nós não estamos fazendo por caridade. E não estamos fazendo por motivo que seja mais, não. É um dever de cada um de nós. Faz parte da nossa evolução humana. Em outras épocas, em outras circunstâncias, o poder do dinheiro, o poder do poder mesmo era tão grande, meus irmãos, que as pessoas não ajudavam os mais fracos, não.
Aquelas pessoas que iam ficando doentes, incapazes, idosos, mais incapazes, eram expulsas de casa, da cidade, para não prejudicar o bom andamento das pessoas que estavam ali, que poderiam fazer por si. E tanto mais, guardando aquilo, usando aquilo que não tinha direito, porque se nós não trabalhamos, nós não temos direito daquilo. Entendeu, meus irmãos? Então, vamos trabalhar com a nossa cabeça, aqueles que têm condições, aqueles que têm riqueza, né, de mente, que sabe trabalhar com a mente. Ajude cada vez mais para ajudar os mais fracos, os mais humildes, aqueles que não podem fazer por si. Como os idosos, as crianças, como gente, a gente às vezes falamos dos idosos, falamos dos doentes, falamos das crianças, falamos dos animais, mas esquecemos de falar da natureza, meus irmãos, que é o principal. Sem ela nós não estaríamos aqui. Vamos cuidar da natureza também. Vamos criar o menos verde que está ao nosso lado, ali onde a gente está, para que a gente possa fazer ao menos a nossa parte. Se pode plantar uma árvore, plante uma árvore. Se você tem lugar para fazer, faça. Se você melhore o ar que você respire com a árvore que você possa plantar. Então, meus irmãos, talento é talento. Tem um jardineiro que cuida das plantas, que não tem talento algum, mas tem o talento de manipular a natureza, de cuidar da natureza, de criar outras mudinhas na natureza. São talentos. Maguinha, você deixa o gás ligado sem fogo, Maguinha, vem cá. Corre, desliga o botijão pelo menos para mim, que eu não posso levantar daqui, por favor. Então, meus irmãos, me perdoe eu gritando a minha irmã, mas é porque faz favor para mim, é porque ela mexeu no gás, ela já esquenta a comida, já sente fome, já vai lá e esquenta, já esquenta para o marido dela. Então, às vezes, a cabeça é que está um pouquinho ruim. Desliga e a chama, que não tem fogo, mas está ligada. Faz favor para mim, senão morda. Desencarna todo mundo fora de hora, porque por um erro nosso, né? Então, meus irmãos, é assim, não pode deixar ela sozinha. Tem que estar cuidando, entendeu? Então, meus irmãos, é assim que Deus espera de cada um de nós, que cada um de nós faça a sua parte. Talentos nós recebemos muitos da natureza, de Deus. Quer dizer, às vezes, olha para vocês ver o tanto que é importante. Muitos de nós nascemos com problemas físicos, mas que não são problemas. Pelo contrário, Deus dá tanto talento para aquela pessoa que tenha vontade de fazer, que aquela pessoa faz mesmo tendo as dificuldades e faz ainda melhor do que aquele que tem as condições físicas para fazer. Para nós ver como que Deus age, meus irmãos, em nós. Basta nós termos boa vontade. Basta querermos fazer alguma coisa em prol nosso, em prol dos nossos, em prol das pessoas, porque todos somos irmãos, todos somos irmãos. Não importa a cor, raça, credo, não importa nada, 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 nada. Nós todos somos irmãos e estamos aqui todos para trabalhar uns pelos outros, para nos auxiliar uns aos outros. Olha, os professores são provedores dos ensinamentos para que a gente possa levar para frente o progresso. Não são? E quase sempre são uma classe assim, trabalhadora, assim,
que são muitas vezes deixadas de lado pela política nacional do nosso país, ou dos outros países, não sei, mas aqui no nosso não é muito bem benéfica, né? Beneficiada, assim, com os ganhos, né, com o dinheiro. Mas olha, meus irmãos, fiquem firmes, se Deus quiser, algum dia vão ser beneficiados sim, vão ser reconhecidos sim como a classe que mais trabalha, que mais tem direito de ganhar melhor. Mas enquanto isso, obrigada, meus irmãos, por nos auxiliar, auxiliar a todos nós, porque também se não fosse vocês, eu também não estaria aqui, porque mesmo com as minhas dificuldades, eu estou aqui tentando ajudar de alguma forma, porque fui ajudada também em todas as outras circunstâncias, né? Olha, meus caros irmãos, nós falamos aqui da classe trabalhadora, daqueles que educam, né? Mas tem várias outras classes trabalhadoras, né? Tem os nossos irmãos que cuidam da limpeza do mundo, da terra, né? Dos outros países, do nosso país, que cuida de tudo, porque para que a gente possa estar fazendo a nossa parte, eles estão ali fazendo a parte deles, é o meio que eles têm para ganhar a sua subsistência, mas também é o meio que eles têm para ajudar, para fazer parte, para poder estar dando de si no progresso, no crescimento do mundo. É isso aí, meus irmãos, nós não perdemos, nem Deus não perde nada do que aquilo que ele faz, não. Tudo que ele faz, ele ganha 100%. De 100, ele tira 100%. Se ele não tira hoje, ele tira amanhã, mas todas as suas sementes nascem, crescem e evoluem. Todos nós vamos crescer e vamos evoluir, todos nós vamos caminhar para ele algum dia. Nós já estamos caminhando para ele. Meu amor, meus irmãos, o amor, eu acho que define tudo. Deus é amor. Então, amor define tudo. Enquanto hoje nós temos, às vezes, dificuldade de amar. Aprendemos a amar pouco, estamos aprendendo a amar ainda. Então, aos poucos, vamos amando a nossa família, vamos amando o nosso próximo, vamos amando as coisas que estão à nossa volta. Me desculpe, eu vou beber mais um pouco d'água, eu fico com a boca seca de tanto falar. Aos poucos, nós estamos aprendendo a amar o meio onde a gente vive, a terra, a natureza. Vai chegar um dia que nós vamos aprender a cuidar de tudo com tanto amor, com tanto carinho. Mas já tem pessoas, meus irmãos, que já progrediram, que já tiraram já 100%, 100%, que são aqueles espíritos que já evoluíram, já esteve na Terra e estão aqui nos auxiliando para que a gente cresça também. São espíritos que já estão, são espíritos desencarnados e encarnados que tiveram aqui na Terra e estão aqui na Terra, que estão ali trabalhando para que aqueles outros menos favorecidos possam também crescer, que são espíritos que estão dando o triplo de si, não só o dobro, mas o triplo, aquilo que eles mais podem dar, eles estão dando. E que sejam dessa forma, que seja de mais outras formas que nós vamos aprendendo aos poucos, né? Outra coisa, tem gente, a gente falou do talento da música, tem gente que toca piano, tem gente que canta, tem gente que... Nossa, tem gente que faz tanta coisa diferente, meus irmãos, pinta, né? Pintam telas de quadros lindas, maravilhosas, tira assim do nada,
pintam azulejo, meus irmãos. Assim, do nada, uma pessoa assim, bem simplesinha, a gente acha que não vai sair nada dali e sai uma paisagem que a gente talvez nunca tenha visto aqui na Terra, de tão linda que é. Porque, meus irmãos, são talentos que estão no nosso subconsciente, que desde que fomos criados estão vindo à tona, estão ali, ó, no nosso consciente, no nosso subconsciente, nos ajudando, nos auxiliando, nos mostrando que a gente pode trabalhar com aquilo, para desenvolver aquilo, para crescer com aquilo. Entenderam, meus irmãos? Como que Deus é bom, é misericordioso. Só que muitas vezes perdemos para a bebida, para o álcool, né? Para o fumo, para os vícios intoxicantes que nos destrói o organismo e que destrói o nosso consciente, a nossa, como nós podemos dizer, o nosso interno, que é o nosso templo, né? O templo de cada um de nós, o templo que a gente quer dizer, é aquilo que faz com que a gente tenha fé em Deus e cresce e evolui cada vez mais, e cresce com um pouco que ganha, e quanto mais ele ganha, mais ele cresce, mas às vezes não é com dinheiro que a gente fala, meus irmãos, mas é com bens, talentos morais, que a gente vai observando ao decorrer da vida, ao decorrer dos tempos, a gente vai criando virtudes, né, grandiosas, como as pessoas idosas vão aprendendo a sobreviver e vão aprendendo cada vez mais dentro de si, e enriquecendo esse templo que é o nosso campo, onde está instalado o nosso espírito, a nossa alma. Oh, meus irmãos, que sejamos filhos de Deus e que possamos ser irmãos, ajudando uns aos outros a chegar até Ele. E é com essa bondade, essa misericórdia que Deus dá-nos, que a gente vai desenvolvendo esse templo que está dentro de nós e que muitas vezes estamos destruindo, igual a gente acabou de dizer há pouco, com vícios. Mas tem vícios, meus irmãos, que também podemos começar a destruir, não com vícios às vezes intoxicantes, assim, mas também com o vício da fofoca, da maledicência, né? Oi! Não sei, Marluzinha, eu tô ocupada, só um minutinho. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa tomar cuidado. É isso que a gente precisa tomar cuidado para a gente não nos prejudicar. Olha, meus irmãos, eu vou ter que encerrar porque a minha irmã está um pouco desesperada, bobagem, né? E eu preciso ajudar ela ali. Mas que Jesus nos abençoe, nos ampare, já deu o nosso tempo também, tá? E que a gente possamos continuar usando as riquezas que Deus nos deu, para que a gente possa cada vez mais continuar a crescer e evoluir. Me perdoem por isso, tá, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje sempre. Essa é minha outra irmã, aquela outra que eu falei para vocês outro dia, apresentei a vocês. Um beijo no fundo da minha alma, pessoal. Fiquem com Deus.